Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o feudalismo. Bom, o feudalismo foi uma forma de organização social e econômica que foi instituído na Europa, na parte ocidental, entre o século V e XV. Vai marcar o início da Idade Média, a partir principalmente das invasões dos povos germânicos sobre o território romano da parte ocidental. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Feudalismo foi o modo de produção predominante da Europa Ocidental durante a Idade Média, caracterizado por relações servis de produção. Então, para a gente entender o feudalismo, a gente tem que voltar um pouquinho e compreender o que estava acontecendo com o Império Romano. Então, vamos lá. Como vimos, o Império Romano, extenso território, passava por uma crise econômica e assim ele foi dividido em duas partes para tentar recuperar sua hegemonia. O imperador Diocleciano dividiu o Império Romano em Império Romano do Ocidente com a capital em Roma e o Império Romano do Oriente com a capital em Bizâncio, certo? Nas margens do Mar Negro. Já no século IV, a gente vai ter a unificação de novo do território romano. O imperador Constantino fez isso, ele unificou novamente esse território, mas devido aos riscos que a parte ocidental estava enfrentando de invasão de povos germânicos, a gente vai ter a modificação da capital. Então a capital desse vasto império já não era mais Roma, e sim Bizâncio, na parte oriental. Ele também, nesse mesmo século IV, vai erguer uma cidadela para se tornar sede do governo, para as decisões administrativas, e vai nomeá-la de Constantinopla. E, posteriormente, esse termo, esse nome Constantinopla, vai servir para a cidade toda. A partir de então, novamente devido às crises, às invasões dos povos bárbaros, só lembrando que para os romanos, bárbaros eram todos aqueles que não tinham seus costumes, sua cultura, sua organização, sua língua, então eram considerados bárbaros. Então esses germanos que eram bárbaros eram diversos povos. A gente podia encontrar francos, vândalos, lombardos, germanos, visigodos, anglos, saxões, tudo isso fazia parte desse império germânico. Já no ano de 395, o imperador Teodósio ele vai dividir de forma definitiva o Império Romano. Então a gente vai ter o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital agora em Constantinopla. Então, a partir dessa divisão, depois do século IV, início do século V, é que vai se agravar a situação da parte ocidental. Então, essa parte ocidental, que é o que a gente vai ver, é onde vai predominar o feudalismo. Ela ruína, ela cai entre ruína no ano de 476. Já a parte oriental vai demorar muito mais tempo, lá no ano de 1453, que ela entra em decadência. Então, o feudalismo, que marca o início da Idade Média, podemos dividir em duas fases. Do século V ao X, a Alta Idade Média, que é o período das invasões desses povos, principalmente vamos destacar, e a gente vai analisar também, se possivelmente na próxima aula, a questão dos francos e a formação do feudalismo, que era essa, digamos assim, predominância do trabalho agrário, vai ser a base de organização social, a base da organização econômica desse período. E a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, que vai ser o que? A decadência do feudalismo, novamente o crescimento das cidades, fortalecimento de reis e rainhas, certo? A origem do feudalismo. Então, como vimos, o vasto Império Romano passava por muitas dificuldades.
eram dificuldades administrativas, militares, questões econômicas, a sociedade estava descontente com tudo isso, a gente observa um declínio no comércio, faltava ordem, faltava paz, faltava alimentos para as pessoas. Somado-se tudo isso, a gente tinha que as invasões dos povos bárbaros. Então, bárbaros eram todos aqueles povos que viviam além das fronteiras do Império Romano e não tinham a sua mesma cultura, como a gente já enfatizou. Então, essa situação se agrava no século IV e, devido justamente a essas questões que se observavam, principalmente nas cidades que eram alvos de ataques, saques, a gente vai ter um êxodo urbano. O que é um êxodo urbano? Milhares de pessoas acabam saindo das cidades e indo em direção ao campo, procurando principalmente proteção, trabalho, a tentativa de criar sua família de uma forma mais segura, já que as cidades não representavam mais segurança. Então, basicamente, essas pessoas que saem da cidade e vão em direção ao campo, eles começam, de certa maneira, a substituir aquele trabalho que antes, lá na Idade Antiga, era escravo, agora por essas pessoas das cidades. Isso marca o início da Idade Média e o início do feudalismo. Os trabalhadores que saíram das cidades, foram para o campo, eles eram trabalhadores livres, mas não eram proprietários de onde estavam trabalhando. Então a terra se torna símbolo de poder, símbolo de sustento para essas famílias e o excedente era de direito do proprietário. Isso vai se caracterizar como base do feudalismo. Então terra, feudos, por isso que a gente vai ter feudalismo, base dessa estrutura do século V até o século XV. Vai ser uma fase de ruralização da Europa. O feudalismo aqui, ele é o resultado da cultura do povo romano, juntamente com os povos que invadiram suas fronteiras e se instalaram em seu território. Então a gente tem aqui a contribuição dos romanos, a questão da vila, que vão surgir muitas, o sistema de colonato, onde essas pessoas vão trabalhar para senhores de terra, troca de sustento, alimento e segurança, e temos aqui também contribuição desses povos invasores à questão da atividade agropastoril, o que explica uma ruralização da Europa, a questão da lealdade entre senhores e os seus vassalos, aqueles que trabalhavam em suas terras, e a recompensa entre esses chefes militares, ou seja, o direito consuetudinário, ou seja, não precisavam se um papel, digamos assim, para se fazer uma lei, mas o que era falado entre senhor de terra e aquele que iriam trabalhar nas suas terras é o que valia. Isso é um costume que mais tarde vão se transformar em leis. É o direito consuetudinário. Feudalismo. Então, era a organização econômica do período. Essa emenda da propriedade rural era governada por um senhor feudal. Terra era sinônimo de prestígio, status, fonte de riqueza. A economia do período era amonetária e de subsistência, ou seja, tudo que era necessário era produzido dentro desses feudos, amonetário porque era mais utilizado o escambo. O escambo, para quem não sabe, é a troca. Ou seja, se trocava o que tinha de excedente por outras coisas. O que faltava no feudo era trocado ali mesmo dentro. Então tínhamos o manso senhorial, que eram as dependências e as terras de uso exclusivo do senhor daquela terra. O manso servil, que eram terras utilizadas pelos servos. E as terras comunais, que eram muito importantes. Lá tinham bosques, pastos, lagos, eram usados por todos. Esse período aqui vai ser marcado pelo vínculo de homem a homem. Era marcado pela fidelidade entre o suzerano, que eram aqueles que cediam a terra, e o vassalo, aquele que recebia. E como forma de retribuição, eles firmavam aquele acordo que não era escrito, não era uma lei, mas que era uma questão de honra, de proteção, de ajuda mútua. Isso era um costume bárbaro
que foi utilizado pelos povos romanos do período. Aqui na imagem podemos observar como funcionava, né, a questão das terras no período, o manso senhorial, o manso servil e as terras que eram de uso comunitário. E a organização social? A sociedade nesse período vai se tornar uma sociedade estamental, ou seja, estagnada, parada, estratificada, dividida em três classes principais, que era o clero, a nobreza e os servos. O clero eram os representantes da igreja, tinha um enorme prestígio. A igreja católica nesse período vai ter um fortalecimento muito grande. Ela vai fazer muitas alianças com esses reis bárbaros que eram invasores, vão conseguir novos convertidos ao cristianismo. O Papa vai obter muito poder nas questões políticas também, e o clero passa a se tornar então uma classe social muito poderosa do período. E a nobreza eram os responsáveis pela segurança, que eram compostos principalmente pelos senhores feudais. Os servos eram a maioria da população, eram os que trabalhavam, pagavam imposto e produziam toda a riqueza. Aqui a gente pode observar um pouquinho como funcionava essa sociedade ruralizada e tripartida. Tripartida porque era dividida em três classes, ó: clero, nobreza e o povo. Então o clero se encarregava do serviço religioso, a nobreza das guerras, torneios, caçadas, eram os proprietários das terras. Ambos, clero e nobreza, possuíam terras, direitos sobre os camponeses, cobravam impostos, aplicavam a justiça e estavam ligados por relações de vassalagem. Já o povão era composto por comerciantes, artesãos, e os camponeses eram aqueles que pagavam com renda corvelhas, talhas, banalidades, que eram os impostos da época. Estes eram dependentes dos senhores, pois necessitavam dessas terras, dos fios, para poder sobreviver. Então a sociedade era estamentada. Diferente do que acontecia na Idade Antiga, onde a mão de obra era escrava, agora na Idade Média tínhamos o quê? Uma mão de obra servil. Essas pessoas não eram escravas, mas estavam ligadas a essas terras por laços de vínculos, né, de questões de moral e ética. Organização social. Então tínhamos o clero, a nobreza e o servo. Uma frase bem antiga que pode resumir essa questão é a seguinte: existe aqueles que lutam, que eram os nobres, aqueles que rezam, que eram o clero, e aqueles que trabalham, que são os servos. Então, os que oravam, os que lutavam e os que de fato trabalhavam. As obrigações pagas pelos servos. Então, esses trabalhadores, esses camponeses, eram submetidos a muitos tributos, né, muitos impostos que eles pagavam. Pode até parecer absurdos para nós, mas fazia parte do contexto da época. Tínhamos a corvéia, que era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção, nas pontes, fortificações, a banalidade, que era o imposto pago para poder utilizar, por exemplo, o moinho, o forno, o celeiro, aquilo que era do feudo. A talha era a porcentagem paga, quase sempre era a metade, que era entregue ao senhor pela produção no manso servil, ou seja, conseguir 10 sacos de batata, quase metade, 5 eram do senhor. A mão morta, que era o imposto pago pela morte do chefe da família. Então, se os filhos quisessem continuar morando ali, tinham que pagar essa mão morta. A captação era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então, esses servos eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Tanto que, se acontecesse um casamento dentro desse feudo, a primeira noite de núpcias entre o casal não aconteceria. Essa primeira noite de núpcias teria que ser entre a noiva e o senhor feudal, aquele que era dono das terras. E a função da Igreja Católica nesse período? Então, o senhor feudal tinha um poder local, o rei na prática tinha poderes limitados, já a Igreja tinha o poder universal. Então, ela era proprietária de 1/3 das terras da Europa, como a gente viu lá atrás. Ela forma alianças com esses reis
que eram invasores, esses reis bárbaros, consegue muito convertidos e ela de fato vai influenciar a vida e o comportamento das pessoas. Nesse período da Idade Média vivíamos o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro do universo, era a explicação para todas as coisas. Então, essas pessoas, esses servos, dificilmente iriam discutir as questões, a questão da religião. Então, para eles, para a sociedade da época ali, a igreja era utilizada de uma forma de amenizar a situação. Como assim, professor? Se você é servo, você está trabalhando, está sofrendo, penando, passando fome, é porque Deus quer isso. Deus queria a sociedade daquela forma. Estamental, dividido em classes. Você não é do clero, você não é nobre, você é um camponês, então faça a sua parte. Agrada a Deus que quando você morrer, vai ter um lugar para você lá no céu. Então essas pessoas eram submissas, passivas e muito ligadas a questões religiosas. Então, de certa maneira, essa sociedade estamental, ela vai ser ideal a participação da igreja dentro desse contexto. A igreja era dividida em clero secular, que eram aqueles que viviam em contato com os fiéis, e o clero regular, aqueles que viviam em conventos, também nos mosteiros. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade. Eles praticavam orações, cantos. O período ali a igreja monopolizava a educação e a cultura. Já o clero secular, aqueles que viviam em contato com os fiéis, tinha a importante missão de divulgar a mensagem do cristianismo, amenizar as situações sociais, conter o avanço, talvez, da discórdia e fazer com que essas pessoas se confortassem em fazer a sua parte. Era uma sociedade estamental, dividida em 3 classes, onde cada um deveria fazer a sua parte para que ela funcionasse. Então, a partir da religião, essas pessoas se tornavam cada vez mais submissas e menos críticas. Certo, pessoal? Dúvidas, entre em contato com o professor. No demais, se cuidem.